Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tips Place aqui no YouTube. Bora para mais uma rodada de Brasileirão, oitava rodada, né? Jogos importantes. Temos que ficar ligado, no meio de semana tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem times que estão poupando os jogadores, enfim. Vem comigo que a gente vai analisar jogo a jogo e no final, como você já sabe, aquela múltiplazinha pra gente tentar dar um up bem grande na banca, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e deixar o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Vamos lá então. Bom, e vamos começar com o Atlético Paranaense e Grêmio, um jogo extremamente difícil para mim, né? Um dos jogos mais difíceis dessa rodada, onde o Atlético Paranaense vem de 2 derrotas, perdeu de virada para o Atlético Mineiro pela Libertadores, jogando fora de casa, né? Esse jogo joga em casa contra o Grêmio que vem de uma vitória no Grenal, isso dá muita confiança, já que o time começou o campeonato muito mal. E assim, as cotações, ao meu ver, estão completamente justas. Então, nesse caso aqui, o aconselhado é não fazer nada, tá? É um dos poucos jogos que eu aconselho ficar de fora por conta de estar tudo muito ajustado. Mas uma dica que eu dou que pode ser muito boa no ao vivo é a gente pegar esse over 1,5, tá? Se a gente for buscar aqui, ó, nos últimos jogos, tanto do Grêmio quanto do Atlético Paranaense, a gente tem um cenário de over 1,5 batendo em basicamente todos os jogos. Observa, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, ele conseguiu o over 1,5 nos 5 jogos. Teve jogos com 3 gols, como foi o caso do último pela Libertadores contra o Atlético Mineiro. E além disso, um 2-0 que ele perdeu para o Bragantino, um 3-2 diante do Botafogo, um 3-2 diante do Curitiba, 2 viradas excelentes do Atlético Paranaense, né? Contra o Internacional, mesmo jogando fora de casa, também ganhou de 2-0. Então, assim, nos últimos 5 jogos, todos eles bateram over 1,5. E se a gente for falar do Grêmio, o Grêmio fez um Grenal com 4 gols, né? Aí vem o Grêmio e Cruzeiro 1-1. A gente teria o Red nesse jogo aqui, nesse Grêmio e Fortaleza. Fora isso, ó, Grêmio e Red Bull 6 gols, Palmeiras e Grêmio 5 gols. Então, assim, um mercado muito bom para se trabalhar no ao vivo, é esse mercado de over 1,5 que deve abrir uma cotação boa bem rápido, tá? Já que está pagando 1,36. O que a gente pode fazer de forma diferente para essa partida é trabalhar ela duplada, se for fazer pré-jogo, trabalhar ela duplada com uma outra partida, e ao longo das análises eu vou descrever para vocês aqui. Logo embaixo a gente tem Fortaleza e Vasco da Gama. O Fortaleza vem muito bem, vem de uma vitória nos últimos minutinhos, né? Diante do São Lourenço no meio de semana. Vamos ver aqui, ó, 3-2 diante do São Lourenço pela Sul-Americana, né? O Vasco não vem nada bem, ganhou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro no Mineirão, parecia que ia embalar, o time começou mal, não está conseguindo produzir um bom jogo. O Fortaleza é favorito por estar jogando em casa e aqui eu vejo com bons olhos essa vitória do Fortaleza diante do Vasco da Gama. É só o Fortaleza cumprir o seu dever de ganhar em casa diante de um adversário que possivelmente, ao que tudo indica, é um dos grandes candidatos a rebaixamento nesse Brasileirão. E olha que eu sou vascaíno, hein? Outra coisa de muita importância que eu já vou deixar como betzinho aqui é a gente duplar esse over 1,5 pré-jogo, como eu falei com vocês, do Fortaleza e Vasco com o over 1,5 do Atlético Paranaense e Grêmio, tá? A gente tem uma tendência grande, já mostrei para vocês do Atlético Paranaense e Grêmio e agora do Fortaleza e Vasco. É muito boa. Cuiabá e Curitiba, duelo de desesperados. O Cuiabá ganhou um jogo fora de casa diante do Cruzeiro, né? Chega com moral para essa partida, mas ao meu ver são os 2 piores times do Brasil hoje. Então, dica que eu dou, isso aqui ficar de fora, tá? É um jogo extremamente difícil. O Cuiabá não tem um estádio onde a torcida faz a diferença, com todo respeito à torcida do Cuiabá, tá? Então, assim, é basicamente quase que um campo neutro, 2 times inferiores. Dica é ficar de fora. Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro vem de um tropeço. Eu não espero muito do time do Cruzeiro. Começou a temporada de forma horrível no Campeonato Mineiro. Fez uma campanha muito boa nesse início de Brasileirão, mas eu não espero tanto desse Cruzeiro não, sendo bem realista, tá? Possa ser que isso mude para frente. Eu vejo o Flamengo, mesmo com os seus desfalques, não, mesmo com
falta de boas atuações como estávamos acostumados dos times do Flamengo nos últimos anos, 2019, 20, 21. Eu vejo o Flamengo como favorito diante de um Maracanã lotado, com apoio do seu torcedor e pela qualidade técnica superior a qualquer time individualmente que o time do Flamengo tem. Então aqui mesmo pagando em 60 eu vou buscar a vitória do Flamengo. Então recapitulando, duas chips já para vocês, tá? A primeira, over 1,5 do Atlético Paranaense e do Fortaleza com o Vasco. Essa é a primeira bet. Vou deixar aqui na tela para vocês, tá bom? A vitória do Flamengo diante do Cruzeiro. São Paulo e Goiás. É um jogo também onde o São Paulo se encontrou com o Dorival Júnior, tá muito bem, tá produzindo muito bem. Ganhou durante a semana, ganhou do Vasco de 4-2 num jogo super movimentado, né? O Goiás também, ao meu ver, é um dos times candidatos a rebaixamento e vejo com bons olhos a vitória do São Paulo. Pré-jogo pagando em 44, não vejo muito valor. Eu não entro em nada individualmente com menos de 1,50, mas assim, é algo que a gente possa estar pegando no ao vivo, uma cotação melhor nessa vitória do São Paulo, que deve valorizar de forma muito rápida. Beleza? Corinthians, aí finalizando essa rodada no sábado, né? Deixei duas bets para vocês, a vitória do Flamengo, o Atlético Paranaense junto com Fortaleza e Vasco, over 1,5 nos dois. O São Paulo, deixo para vocês a dica de buscar essa vitória do São Paulo no ao vivo, com a cotação melhor durante a partida. E no domingo a gente já começa com um clássico entre Corinthians e Fluminense. Eu não consigo apostar contra o Fluminense em qualquer ocasião, né? A não ser ontem que eu mandei uma bet do The Strongs contra o Fluminense por diversos fatores, era altitude do jogo, o Fluminense com o time reserva, mas o Fluminense se preparou para jogar contra o Corinthians que não consegue ganhar, né, de ninguém, está numa fase muito ruim. O jogo é na arena, a torcida pesa a favor do Corinthians, mas o que eu vejo de valor aqui é a gente buscar o tipo de aposta que se chama DNB, ou seja, empate anula aposta. DNB do inglês é Draw No Bet, né? Empate anula aposta a favor do Fluminense, beleza? Fluminense 0-0, ou seja, se o Fluminense ganhar, ganha pra gente. Se o Fluminense empatar, reembolsa, a gente não ganha nem perde. Se o Corinthians vencer a partida, a gente tem o head. Algo que me chama muita atenção para essa partida aqui, eu só vou confirmar, é no mercado de cantos. O time do Fluminense é um time que faz muitos escanteios, né? E para mais de 4 escanteios do Fluminense, tá pagando 1,72. Eu prefiro até mesmo essa entrada dos cantos contra o Corinthians do que propriamente a vitória. São duas boas tips, né? Mas se tiver que escolher uma over 4 cantos para o Fluminense, me passa ainda mais confiança do que o DNB, visto que, ao meu ver, uma hora o Corinthians vai precisar reverter isso. É um bom cenário, tá jogando dentro de casa, mas contra o Fluminense é o time mais organizado do país, junto com o Palmeiras, então não consigo apostar contra o Fluminense nesse atual momento, beleza? Essa tipo 2 escanteios é uma boa operação para a gente estar fazendo diante pré-jogo, pagando 1,72 para o Fluminense marcar mais de 4 escanteios. Print na tela aqui para vocês. Internacional e Bahia, fico de fora. O Inter não vem bem, o Bahia tão pouco. Se a gente for falar em relação a posicionamento de tabela, a gente pode ver, ó, o Internacional é 15º, beirando a zona de rebaixamento, né? O Inter tem 7 pontos. O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 6. Então, assim, e o Bahia, idem, a mesma coisa, tá? O Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, se a gente for parar para poder ver. Observe, o Inter em 7 jogos só conseguiu fazer 5 gols, mesmo jogando diante de casa, em casa, né? Acredito que seja um jogo extremamente difícil para a gente estar fazendo uma análise pré-partida. Então eu vejo essa partida para a gente descartar. E o maior jogo da rodada, ao meu ver, Atlético Mineiro e Palmeiras, inclusive estarei lá acompanhando esse super jogo. Eu não consigo, da mesma forma com o Fluminense, eu não consigo apostar contra o Palmeiras. São as duas equipes hoje que eu vejo uma organização tática muito boa por conta dos seus treinadores, por conta do elenco e tudo mais. Agora, empate ou Palmeiras pagando 1,61, não tem como ficar de fora contra nenhum time do Brasil. Se pagar acima de 1,60, Palmeiras ou empate, eu deixaria de entrar. O Atlético Mineiro vai contar com o apoio da sua torcida, vem de um jogo de uma vitória sobre o Atlético Paranaense de virada, com gol aos 88, gol do Paulinho, né? Mas ainda assim, o time do Palmeiras é um time muito organizado, sabe jogar grandes jogos e
empate ou Palmeiras é minha bet de muito valor para esse domingão. Bragantino e Santos, acredito na vitória do Bragantino, mas é uma bet que eu prefiro não fazer, tá? Talvez o mercado de over 1,5 seja um bom mercado, se a gente for parar para poder ver o Bragantino na posição, no campeonato, ó, ele fez, em 7 jogos, ele fez 11 gols e sofreu 11 gols, ou seja, se a gente for botar na balança, os jogos que mais tiveram gols foi os jogos do Bragantino, né? O Bragantino fez uma média de quase 2 jogos por jogo, quase 2 gols por jogo, e tomou quase 2 gols por jogo também, né? Uma média extremamente alta. É uma boa a gente trabalhar no ao vivo o over 1,5 nessa partida, tá bom? No ao vivo. Pré-jogo, apontar quem vai vencer, acredito que o Bragantino seja favorito, mas não vejo tanto valor. 1,36 pré-jogo tá muito boa. E para finalizar, né, o jogo entre Botafogo e América Mineiro, Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, muito bem, joga em casa contra o pior time. Gente, eu fui assistir América Mineiro e Defensa e Justiça. O time do América é muito ruim. Com todo respeito à torcida do América, fui para torcer para o América, mas assim, o time não tem organização tática, o Mancini perdeu a mão do elenco, o time não consegue produzir, né? Não tem uma jogada de objetivo. Então assim, Botafogo, no Engenhão, apoio da torcida, vem fazendo campanha maravilhosa, surpreendendo a todos. Botafogo para vencer, beleza? Então essas as bets da rodada de domingo, eu deixo 3 bets para vocês. Fluminense mais de 4 cantos, Palmeiras ou empate e Botafogo para vencer o América Mineiro. E agora, para finalizar, como eu prometi, né, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante você estar se inscrevendo no canal para o nosso crescimento. Deixar seu comentário qual é a sua bet de maior confiança para essa rodada de Brasileirão. E para finalizar, a nossa múltipla montando de forma bem rápida aqui, tá? Atlético Paranaense e Grêmio. Como é múltipla, eu vou arriscar um pouquinho mais. Over 1,5, Fortaleza e Vasco. Eu vou buscar a dupla hipótese do Fortaleza, ou seja, Fortaleza ou empate e over 1,5, pagando 1,47. Só isso já dá uma odd 2, tá? Aí a gente vai buscar a vitória do Flamengo, a vitória do São Paulo, eu vou botar os cantos do Fluminense, né? Como a gente havia combinado. Como é uma múltipla, eu vou um pouquinho mais leve, vou no over 3 cantos do Fluminense. Já estamos no mod 6.34. Agora a gente vem para a Internacional Bahia, não vou fazer nada. Palmeiras, vitória do Botafogo e Palmeiras ou empate. Vamos ver que odd vai dar uma odd alta, hein? Palmeiras ou empate, odd 17.44. E para finalizar, como falei com vocês, esse Bragantino Santos over 1,5. Múltiplazinha, odd 23.78, quase uma odd 24, né? Tudo bem explicadinho, bem mastigadinho para você. Não gostou de uma outra bet? Não tem problema, tá bom? Busca no vídeo de todas as análises, né? Você encontrar o que mais te agrada. Talvez você não vá gostar de todos, faz parte. Mas tenta sempre montar uma dupla, tripla ou uma aposta simples em volta de 1,70, 1,80, que a médio e longo prazo tem toda a certeza do mundo que se você estiver montando essas bets de acordo com as análises que eu mando aqui para você, você possivelmente será bastante lucrativo, tá bom? Tudo mastigadinho, espero que tenha gostado. Sua opinião é muito importante, deixa aqui para mim nos comentários. Aqui embaixo tem o link do meu grupo no Telegram, onde diariamente eu compartilho inúmeras análises 100% gratuitas. Clica, participa também, se inscreve no canal e até a próxima.